Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 28 de fevereiro de 2025, com o tema do nosso devocional, O Espírito Santo e você, vivendo uma vida cheia de poder. Queridos, hoje com certeza nós vamos falar de um dos assuntos que eu mais amo falar e ministrar, é sobre a pessoa do Espírito Santo. Talvez você já tenha sentido falta de algo na tua vida cristã, onde você talvez tenha se convertido, você mudou até o seu jeito de andar, de vestir, de falar. Você lê a Bíblia, você ora, mas ainda você tem ainda sentido falta de algo, e você muitas vezes fala assim: pastor, eu queria tanto poder ser usado pelo Espírito Santo de alguma forma, com um dom, para ajudar outras pessoas. E você está certo. Esse sentimento que você tem é um sentimento que o próprio Espírito Santo que está dentro de você já está fazendo você sentir fome e sede. Essa é uma notícia boa para você. Porque o Espírito Santo, ele quer ativar a presença dele com poder na tua vida. Se você já é batizado, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador na tua vida, o Espírito Santo, no ato que você aceitou Jesus, ele veio morar dentro de você, aonde ele gerou um fruto. E esse fruto, ele é visto na vida de um convertido quando ele muda os seus atos, suas atitudes, seu jeito de falar, de vestir, de se comportar. Ele muda o seu caráter. Esse é o fruto do Espírito Santo agindo na pessoa. Isso é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo já agindo naquela pessoa. Mas hoje nós vamos falar do poder, do dunamis, da explosão de poder do Espírito Santo descendo sobre uma pessoa. Amém? Então hoje você vai descobrir como viver uma vida cheia de poder através do Espírito Santo. E nós vamos falar sobre sinais da presença dele, como você pode buscar ele diariamente, como você pode se encher cada vez mais desse poder. Então, prepare-se, porque o devocional de hoje, esse devocional cristão, é para você mudar a sua vida. Amém? Então, já convido você a ir lá nos comentários do vídeo, você deixar lá o foguinho, deixar o seu comentário, deixar o seu glória a Deus e escrever lá: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Já aproveita, deixa lá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha pelo menos com 3 pessoas essa mensagem. Amém? Vamos para o nosso texto base de hoje. O nosso texto base de hoje está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Como eu disse para vocês, eu amo essas passagens, eu amo falar do Espírito Santo, e é algo que eu gosto muito de ministrar, de falar, é algo que eu não me canso. E eu quero que você experimente e que você receba desse poder hoje na tua vida. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, esse texto nos mostra que Jesus, antes de subir aos céus, ele já tinha ressuscitado, ele estava ali passando um tempo com os discípulos, ensinando algumas coisas a mais. E Jesus ali já com seu corpinho glorificado, ali na presença dos discípulos, ele deixa uma promessa poderosa. Ele fala: ó, não saiam de Jerusalém, porque a promessa que eu fiz para vocês vai se cumprir. Vai se cumprir. O Espírito Santo virá e vão capacitar vocês com poder.
Em algumas versões vai estar a palavra virtudes, outras versões vai estar poder. Ambos têm no original grego a palavra dunamis. Dunamis significa poder explosivo, poder sobrenatural, poder que vai além da nossa mente. E a mesma palavra é usada para milagres e maravilhas. Essa mesma palavra dunamis, ela é usada para milagres e maravilhas. Ou seja, esse poder que o Espírito Santo derrama sobre uma pessoa, ela dá um poder sobrenatural de fazer milagres, maravilhas, manifestar dons, que a Bíblia fala de 9, ela lista 9 dons espirituais que a pessoa ela pode manifestar conforme o Espírito Santo as capacita. Conforme o Espírito Santo dá a quem ele quer e da forma que ele quer. Então isso significa, queridos, que o Espírito Santo, que é uma pessoa, que é Deus, ele não veio apenas para consolar, mas para nos revestir de poder. Quando você aceitou Jesus, eu lembro que eu falei agora no início da mensagem, ele veio morar dentro de você. E ele vem morar dentro de você para consolar, para ensinar, para te fazer lembrar todas as coisas, para gerar um fruto. Ou seja, ele tem uma obra específica dentro de você, trabalhando no seu comportamento, no seu caráter, no seu jeito. É um comportamento que ele é gerado, que ele é transformado de dentro para fora. As pessoas percebem isso no seu comportamento diário. E isso que as pessoas veem, essa mudança, é o poder, é a manifestação do Espírito Santo através do fruto. Agora, o poder, as pessoas vão poder ver a manifestação do poder de Deus através da tua vida, quando você orar por alguém, quando você manifestar um dom, quando você manifestar um dom sobrenatural. Normalmente, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela tem ali uma característica que marca normalmente aquela pessoa, uma evidência. E que evidência é essa, pastor? Normalmente, a pessoa quando ela é batizada, conforme nós lemos na Bíblia, a pessoa quando ela é batizada com o Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo, ela começa a falar em novas línguas. Uma língua sobrenatural, uma língua que ninguém entende, é uma língua que somente Deus entende, e o objetivo dessa oração em línguas, desse dom de línguas, é edificar você, fortalecer você, trazer de Deus para dentro de você aquilo que Deus tem para você realizar no reino dele. É por isso que o texto de Atos 1:8, ele diz, o objetivo de transformar você, revestir você com poder e transformar você em testemunhas vivas para o reino dele. Mas vem talvez uma pergunta que muitos se questionem, queridos irmãos e irmãs. Se isso é bíblico, se está na Bíblia, por que muitas pessoas não vivem esse poder, esse dunamis, essas maravilhas, milagres, manifestação do poder? Eu vou trazer aqui 3 respostas mais diretas possíveis para que você possa compreender, tá? Para que você possa compreender. Primeira resposta que eu quero trazer para você do porquê muitas pessoas não vivem esse poder do Espírito Santo. Primeira resposta é porque elas não têm intimidade real com o Espírito Santo. Então elas muitas vezes não sabem para quem orar. Porque tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para quem que eu oro? Eu oro só para Jesus? Eu oro só para Deus? Eu oro só para o Espírito Santo? E as pessoas deixam e esquecem e não entendem que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, embora na Bíblia nós vejamos eles de maneiras diferentes, formas de atuação diferente, aonde nós vamos ver Deus atuando, Jesus ministrando, o Espírito Santo manifestando, não são 3 deuses. São 3 pessoas distintas, com formas de atuação diferentes, mas sendo um único Deus. Um único Deus. Único.
Deus. E o Espírito Santo é o que vive em você, o Espírito Santo é o que foi enviado a você. Então, quando você está orando a Deus Pai em nome do Senhor Jesus, você está falando com o Espírito Santo, você está falando com Jesus, você está falando com Deus. Mas quem que traz a resposta, a revelação, a manifestação, o dom, o fruto, a resposta da tua oração? É o Espírito Santo. Se você abrir sua Bíblia, lá em João 14, João capítulo 14, verso 16 a 17, nós vamos ver que o Espírito Santo é o Consolador que vive em nós, mas que faz muito mais do que isso. Olha só. E eu pedirei ao Pai, Jesus falando, eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então aqui nós percebemos o quê? Que Jesus ele diz, o mundo não pode receber, mas vocês podem, porque ele vive no meio de vocês e vai viver dentro de vocês. Então o Espírito Santo, que é o conselheiro, e essa palavra conselheiro é alguém equivalente, alguém igual a Jesus. Quando Jesus diz, não vos deixarei órfãos. Ou seja, quando Jesus diz, não vos deixarei órfãos, significa que o Espírito Santo também é nosso Pai. Por quê? Por que Jesus fala isso? Não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo. Significa, porque é um único Deus. São três pessoas distintas, com formas de atuação distintas, mas sendo um único Deus. E Deus não é nosso Pai? Por isso que Jesus ele diz, não vos deixarei órfãos. Eu não vou embora e deixar vocês sozinhos aqui. Eu vou deixar aqui o Espírito da verdade, um conselheiro, alguém igual a mim. Deus como eu, que vai ficar com vocês. Ou seja, queridos, nós temos o privilégio de ter vivendo em nós o próprio Deus. Então a falta de intimidade real com o Espírito Santo é o que ocasiona, o que faz com que as pessoas não vivam esse verdadeiro poder. Segunda resposta, pelo qual as pessoas não vivem esse poder, é porque ainda vivem no controle da sua própria vida. E a Bíblia, queridos, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, eu vou abrir aqui a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17, ele diz algo interessante para que nós possamos meditar. Diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, perceba Espírito em letra maiúscula, falando do Espírito Santo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito, o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, qual é o segredo para que eu possa viver no poder do Espírito Santo? Eu preciso me entregar ao Espírito Santo e não satisfazer os desejos da minha carne. E isso eu só faço quando eu vivo em intimidade com Deus, quando eu oro, quando eu busco, quando eu entendo a pessoa do Espírito Santo que vive, que foi enviada para mim, para me ajudar, para me aconselhar, para me ensinar, para me conduzir, para ser meu guia. É o Espírito Santo que traz a resposta de Deus, é o que traz a resposta do Senhor Jesus, a direção certa para que eu possa andar. Você está entendendo, queridos? Então o Espírito Santo ele não é uma força ativa, ele é uma pessoa. Ele é o próprio Deus, habitando dentro de nós. Aonde ele nos ensina, guia, fortalece, intercede e nos capacita a viver a vontade de Deus. E quando eu vivo no Espírito,
e pelo Espírito, e continuo buscando, vivendo nessa busca do poder do Espírito Santo, eu sou batizado com esse poder, eu manifesto esse poder, vivo no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, e passo a manifestar o poder do Espírito Santo. Muitos cristãos, queridos, ele vive uma vida fraca na fé, porque não reconhece essa presença, não reconhecem o poder, não reconhece o Espírito Santo vivendo neles, e se não vivem aquilo que o Espírito Santo quer fazer dentro delas, muito menos vai viver o poder. Ou seja, é necessário buscar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Amém? Então a chave para você ser cheio do Espírito Santo é você buscar. A chave para você ter o Espírito Santo dentro de você é você se converter. A chave para você ser cheio do poder é você buscar, desenvolver um relacionamento e buscar esse poder. Muitas pessoas dizem, eu quero mais de Deus, até cantam, né? Quero mais de Deus, quero mais de Deus. Mas só que alimentam muito mais a carne do que o Espírito. Você é um espírito que tem uma alma, que tem uma carne, que vive um corpo físico, né? O seu espírito e sua alma vivem dentro de um corpo físico. Se você alimentar mais a sua carne do que o seu espírito, você vai fazer mais as coisas da carne. Agora, se você alimenta o seu espírito com intimidade com o Espírito Santo, em busca do Espírito Santo, oração, leitura, jejum, você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai manifestar o dunamis, que é o poder do Espírito Santo, milagres e maravilhas. E claro que isso vai fazer com que você seja cheio do poder e de autoridade que Jesus também já te deu. Quanto mais você se enche do Espírito Santo, menos da carne, menos espaço para a carne se manifestar você vai dar. Ou seja, você se enche do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, e a carne deixa de te dominar. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo ele já habita em você e agora ele quer te encher de poder. A pergunta é, você quer hoje ser cheio desse poder do Espírito Santo? Se você quer ser cheio do poder do Espírito Santo, escreve lá na mensagem do vídeo agora. Lá na mensagem do vídeo agora. Eu quero ser cheio do poder do Espírito Santo. Escreve lá. Eu quero ser cheio do poder do Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, para que você receba mais mensagens como essa. Amém, queridos? Vamos orar? Eu quero poder estar orando por você nesse momento, consagrando esse dia ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse devocional de hoje, esse devocional cristão, essa palavra do Senhor que vem ao nosso encontro para nos ensinar, nos estimular. Essa palavra que fala tão poderosamente conosco, onde o Espírito Santo ele quer nos batizar, quer nos encher de poder. Que cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa mensagem agora, Pai, venha ser cheio do poder, venha ser batizado com fogo, venha ser batizado com o poder, com o dunamis, venha ser manifestado no corpo, no espírito dessa pessoa, desse irmão e dessa irmã agora, Pai. Que em nome do Senhor Jesus eu declaro, Pai, que eles sejam cheios, que eles sejam batizados agora com o poder do Espírito Santo, Pai. Que eles passem a manifestar o poder, o milagre, as maravilhas, os dons do Senhor, Pai, na vida deles. E que tudo seja para a honra e a glória, Pai, do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.